Perdão, Ana Gabriela, o seu áudio está desligado. Obrigada. Boa noite a todos. Estamos aqui justamente no evento Conecta CEUB. É um evento em comemoração aos 56 anos do CEUB. Convido a todos para comemorar o Dia Nacional da Matemática, que foi celebrado aí no dia 6 de maio, que é uma homenagem a um grande matemático brasileiro, que é o escritor José César de Melo Souza, né, conhecido aí como Malbataan. E aproveito também, né, para parabenizar o professor Cleiton Hercules Gontijo, né, por ter aceitado esse convite e por estar também comemorando seus 33 anos de exercícios de magistério que começaram aqui no CEUB. O Cleiton, né, é renomado educador matemático, é graduado em Ciências e Matemática pelo CEUB no ano de 1991, é mestre em Educação e doutor em Psicologia pela Universidade de Brasília. Eu sou a professora Ana Gabriela de Oliveira Sardinha, sou professora aqui do Núcleo de Educação à Distância, sou graduada em Pedagogia, licenciada também em Ciências da Natureza e mestre em Ciências dos Materiais. E eu escolhi justamente, né, esse tema dessa palestra e convidei o professor Cleiton para vir falar com vocês, porque eu tenho essa paixão muito grande pela matemática. E eu aproveito também a oportunidade, né, para, né, agradecer a participação dos estudantes dos cursos do CEUB, inclusive dos cursos de pedagogia, os estudantes do curso de complementação pedagógica, os colegas e estudantes também de outras instituições. E também gostaria de agradecer, né, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Regional DF, por ajudar também nessa divulgação. E gostaria também de agradecer a participação do Grupo PI, né, o Grupo de Pesquisa e Investigações. Eu deixo a palavra agora para o professor Cleiton. Agradeço, Ana Gabriela, pela apresentação e também pelo convite para participar deste evento em comemoração aos 56 anos, né, do Centro Universitário de Brasília, o UniCEUB, do qual eu tenho assim, uma satisfação, porque foi onde eu realmente comecei minha carreira docente, quando iniciei os estudos da licenciatura em Ciências e Matemática nessa instituição. E digo que é um prazer, porque mesmo tendo, né, tido essa passagem pelo CEUB e ele tendo feito parte da minha formação, eu acho que é a primeira vez que eu retorno ao CEUB para uma atividade acadêmica nessa condição, digamos assim, de apresentar um tema que é um tema de pesquisa. Então, eu fico grato pela oportunidade de participar dessa atividade com vocês. Eu vou compartilhar um arquivo que vai me ajudar a orientar a minha apresentação. E aí, se houver algum problema com transições de slides, eu peço que a Ana Gabriela ou um dos participantes que mencione para que eu possa, enfim, fazer a devida adequação na apresentação. Então, o título da apresentação, Criatividade Matemática, esse é um título que eu diria muito amplo, né? Mas vou tentar fazer um recorte, abordar um pedacinho dessa grande temática, para tentar mostrar um pouco, né, do que é que eu venho desenvolvendo nesse tema, juntamente com outros pesquisadores vinculados ao Grupo PI da Universidade de Brasília. Mas, para começar, né, gostaria que todos se sentissem à vontade para poder pegar um bloquinho de papel, aí, enfim, um bloco de anotações, um lápis, uma caneta, ou mesmo utilizasse aí a calculadora do telefone celular ou a calculadora do computador onde está utilizando para uma pequena brincadeira inicial, né? E essa brincadeira, então, eu gostaria que vocês fizessem, que vocês seguissem alguns comandos que eu vou projetar, e envolvendo operações matemáticas, né? E pudéssemos, então, depois pensar um pouco sobre esses resultados. E aí, a primeira coisa que eu gostaria, então, que vocês pudessem fazer nessa provocação inicial é que escolhessem um número inteiro de 1 a 10. Então, um número inteiro qualquer, de 1 até 10, poderia ser qualquer número, independente de ser inteiro? Poderia ser maior do que 10? Também poderia. Mas aqui, para facilitar a nossa interação, a nossa atividade, eu peço, então, que escolham apenas um inteiro de 1 até 10. Feita essa escolha, né, peço que multipliquem o número escolhido, cada um de vocês aí, multipliquem esse número por 2.
do resultado encontrado, peço que agora multipliquem por 5. Bom, como são continhas pequenas, acho que dá para fazer de cabeça aí, né? Mais uma vez, mais uma conta. Vocês devem agora dividir o número que vocês obtiveram pelo número que vocês escolheram, né? Para aquele primeiro pedido, que era um número de 1 a 10, qual o número que vocês escolheram, então vocês devem ali fazer, então, a divisão do resultado obtido por este número. Bom, a essa altura, espero que todos tenham concluído essa pequena atividade. O que nós vamos poder encontrar, né? Quem quiser compartilhar aí no chat, eu não estou vendo o chat, mas peço que compartilhe aí que número que vocês encontraram. Digitem lá no chat o número que vocês encontraram. Eu coloquei a minha resposta aí como 10. Quanto? 10. Fernando também já fez aí, colocou aí 10. Opa, então vocês vão agora fazer mais uma coisa que eu esqueci. Perdão, desculpem. Vocês deveriam subtrair 7 do resultado encontrado. Mas, de toda forma, não vai ser algo tão diferente, né? Eu perdi aí um comando aí, né? Bom, qual seria o que não pareceria surpresa para todo mundo, né? A partir dos resultados que estão sendo compartilhados, é que após esse último comando subtrair 7 do resultado, todos devem ter encontrado como resposta o número 3. Né? Independente do número escolhido, o resultado final, se todos fizeram as contas de forma adequada, encontraram como resultado o número 3. Bom, essa brincadeira inicial serve para nos mostrar o que é um pouco desse caráter da criatividade ou da invenção no campo da matemática. É perceber que é possível descobrir, né, ou criar um padrão, e nesse caso, um padrão utilizando operações aritméticas, né, as operações básicas. Usamos aqui praticamente a multiplicação e a divisão e a subtração, né, 3 operações, e conseguimos, independente do número escolhido, todos chegaram ao mesmo resultado. Então, é uma brincadeira matemática que nos mostra que é possível brincar com a matemática de uma forma criativa, de maneira que os estudantes, né, no caso, se fôssemos falar com estudantes de ensino fundamental, poderiam tentar investigar qual é a estrutura matemática, qual é o registro matemático que está por trás dessa brincadeira que leva todos a encontrarem o mesmo resultado. Então, uma matemática relativamente simples, mas que pode produzir um encantamento, ou pelo menos uma curiosidade, um desejo de investigação por parte dos estudantes, que possam, portanto, se aventurar a dar passos mais, eu diria, profundos, né, no conhecimento matemático, na busca de aprender ou aplicar, né, tudo isso que essa ciência nos leva a descobrir e que faz com que o mundo que nós estamos seja como ele é hoje. Então, aí tem envolvido, né, diria, quem criou digamos, esse truque matemático, né, tanto uma paixão pela matemática como uma criatividade que possa chegar a este modelo, a essa atividade que aqui foi exposta. Né? Quando a gente fala, então, pensando nessa situação, eu trouxe aqui uma frase de um personagem de um filme, né, um filme chamado Viver Duas Vezes, uma produção da Netflix, em que o personagem Emílio diz assim: gosto tanto da matemática porque é pura lógica. Os números são racionais, previsíveis, mas, de repente, em meio a tanta harmonia, aparece o número π. Um número misterioso, infinito, um número vivo. Né? Ele cria seu próprio caminho sem seguir padrões estabelecidos. Isso faz com que a matemática, além de lógica, também seja mágica. Eu acho que esse é o desafio de quem trabalha, especialmente como professor, seja professor dos anos iniciais do ensino fundamental, né, que trabalha ali com todas as disciplinas que compõem o currículo dessa etapa de escolarização, como professor de matemática que trabalha nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, que é mostrar essa matemática que é composta por um conjunto de princípios lógicos, algumas regras, aí poderíamos usar vários nomes que daríamos para falar das estruturas matemáticas, mas que esse campo do conhecimento
que tem toda uma linguagem própria, toda uma organização da forma de se trabalhar, mas que, ao mesmo tempo, ele permite um encantamento, que é essa coisa da mágica. Seja a mágica que acabamos de brincar inicialmente, né, que levaria a descobrir um número que as pessoas escolheram, mas como esses elementos que se apresentam como curiosos e, por vezes, que nos tiram toda a previsibilidade dos resultados para construirmos algo mais. E isso é o que faz da matemática ser um campo extremamente profícuo para o uso da criatividade. E aí, falando em criatividade, né, eu trouxe aqui alguns elementos para falar da importância da criatividade. Estamos, neste momento, né, acompanhando toda a tragédia que acontece no estado do Rio Grande do Sul, com as enchentes, mas temos as queimadas, o problema da poluição ambiental, a necessidade de desenvolvimento de vacinas para doenças que até então não conhecíamos, e como o caso da Covid. Então, a criatividade ela é uma habilidade humana extremamente importante para encontrar soluções para os problemas que nós encontramos no momento. Essa criatividade ela também é fundamental quando a gente pensa em empregabilidade. Em todas as áreas da atividade econômica, cada vez mais nós necessitamos de habilidades e comportamentos criativos para desenvolvimento das áreas, para alcance de emprego, enfim, para desenvolver novos produtos. Precisamos de criatividade para saber filtrar as informações. Temos vivenciado uma época de muitas notícias falsas circulando nos mais variados meios de comunicação, nas mais variadas redes sociais. Então, temos hoje muita informação disponível, mas é fundamental o desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico, para filtrar essas informações e poder selecionar aquelas que de fato edificam, aquelas que nos levam a compreender e trabalhar por um mundo melhor. A criatividade como elemento extremamente importante para o bem-estar e a saúde, né? Então, a gente desenvolver uma percepção positiva de nós mesmos, no sentido da nossa singularidade, né? Eu não sou um a mais na multidão. Eu sou uma pessoa que, mesmo estando num grande grupo, eu consigo me destacar pelas minhas habilidades pessoais de produção de ideias, de formas de organização das informações, da forma de produzir soluções para os problemas coletivos. Então, a criatividade como algo que me coloca na coletividade, que me faz sentir pertencente a um grupo, mas, ao mesmo tempo, reconhecer essa minha singularidade, as minhas possibilidades de contribuição para o progresso dos grupos, da sociedade, da humanidade. E já havia mencionado sobre a questão da empregabilidade, mas o relatório, né, do Fórum Econômico Mundial, que falava sobre as habilidades mais importantes para a empregabilidade até o ano de 2025, a criatividade ela aparece como a quinta habilidade mais importante que as pessoas precisam desenvolver. Mas nós não estamos falando apenas de criatividade, estamos falando de criatividade e de matemática, né? E ao falar disso, então, bom, mas ainda reportando a criatividade, ela é tão importante que constam, né, no calendário internacional, o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, que foi celebrado dia 21 de abril, e todos os anos, né, essa data é comemorada em 21 de abril. Há uma resolução da Organização das Nações Unidas instituindo o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. No Brasil, existe um chamado Dia Nacional da Criatividade, no dia 17 de novembro. Eu fiz uma pesquisa nos mais variados fontes da internet, mas não encontrei nenhum registro oficial que pudesse justificar essa data. Mas encontrei, por exemplo, na Rádio Câmara, né, da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, eventos veiculados no dia 17 de novembro alusivos à comemoração do Dia Nacional da Criatividade. Então, temos aí duas datas no calendário que nos ajuda a lembrar desse valor e da importância do investimento na criatividade. Quando falamos da matemática, eu creio que todos que estão aqui participando reconhecem o seu valor, né? Então, a matemática tem uma importância fundamental para o cotidiano das pessoas. Ela nos ajuda nas mais variadas ações, desde a escolha de candidatos, né, a seleção de informações, análises de informações que vão nos permitir votar de forma consciente, escolher, por exemplo, planos de saúde, seguros diversos, né, seja de automóvel, residencial, enfim. Tem uma matemática que é importante para que eu possa
me colocar, me situar no mundo, no exercício da cidadania, tomando decisões conscientes sobre aquilo que pode afetar a minha vida. A matemática, como um elemento extremamente importante por ser parte de uma herança cultural, a nossa história, ou a história da humanidade, poderíamos assim dizer, ela é toda marcada pelo desenvolvimento da matemática. Então, poderíamos falar desde o momento do homem, ainda na pré-história, quando era um ser nômade e que passa a desenvolver instrumentos que o levam à vida sedentária, pensando na agricultura, na pecuária, na construção civil. Então, nós temos uma matemática que ela fala da nossa história enquanto humanidade, ela está presente em tudo aquilo que a gente vier descrever sobre a história do homem. Ela tem elementos, né, que envolvem, aí dentro dessa sua parte de herança cultural, tem ali uma foto, né, do Parthenon, um edifício que é da Grécia Antiga, que ainda hoje existem as suas ruínas, né, como tem projetado na imagem, um edifício que foi todo planejado utilizando a razão áurea, né, um conceito matemático relacionado às proporções que compõem essa imagem. E aí poderíamos falar de tudo, né? Vai da arte, e como fizemos lá a nossa brincadeira no início da conversa, também como herança cultural na sua dimensão lúdica. A matemática para o local de trabalho, as mais diversas profissões, aí são muitas, requerem algum tipo de conhecimento matemático, né? Tem ali uma imagem da carpintaria, uma outra imagem de uma pessoa que está preparando um medicamento, né? Uma pessoa que vai aplicar uma injeção, ela precisa conhecer um pouco de proporção para fazer a diluição do princípio ativo que vai ser aplicado na pessoa dentro do solvente necessário. No comércio, a pessoa que, enfim, lida com o comércio precisa ter um conhecimento matemático. E ainda poderíamos falar da matemática para a comunidade científica e tecnológica, a engenharia, a estatística, as ciências, a própria matemática no seu desenvolvimento. Então, a matemática ela se mostra como uma área presente na vida das pessoas. Muitas vezes, digamos assim, a população, no sentido mais amplo, né, que não está vinculada a uma atividade acadêmica, não percebe essa matemática tão densa, tão profunda, mas percebe quando vai à padaria, quando vai lidar com situações, enfim, de ônibus, transportes, enfim, das mais variadas situações, essa matemática que é tão importante. Por isso, né, venho aqui provocar vocês para a gente pensar nessa questão que é a criatividade e a matemática juntas. E antes de falar propriamente da criatividade em matemática, eu queria reportar mais alguns elementos sobre criatividade para destacar a sua importância, mas antes de falar disso, né, mais uma vez reportando aqui, a importância da matemática é tão grande que existe uma resolução da Unesco, né, que é um órgão das Nações Unidas para a ciência, que instituiu o Dia Internacional da Matemática, dia 14 de março. Esse dia já era comemorado anteriormente, conhecido como Dia do Pi, porque na leitura das datas, utilizando a forma de escrita em alguns países, né, como, por exemplo, os Estados Unidos da América, onde se registra primeiro o mês e depois o dia do mês. Então, seria o mês de março, mês 3, e o dia 14 de março, 3,14, seria 3,14, que é o dia, uma representação simplificada, né, do número π. Então, foi instituída o Dia Internacional da Matemática. No Brasil, a professora Ana Gabriela já havia mencionado na apresentação dessa atividade. Tem o Dia Nacional da Matemática, que foi comemorado nessa semana, né, o dia 6 de maio. Existe uma lei federal que institui este dia. Então, temos datas comemorativas para falar da criatividade, datas comemorativas para ressaltar a importância da matemática, porque são duas habilidades, dois campos que todas as pessoas lidam com eles no dia a dia, ou precisariam, ou poderiam potencializar as suas ações no âmbito pessoal, no âmbito profissional e nas relações sociais, se tivessem mais habilidades criativas e mais habilidades matemáticas desenvolvidas. Eu vou me reportar de forma breve a um estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, uma organização internacional. O Brasil faz parte como apenas do chamado Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O Brasil não é um membro efetivo da OCDE. E eles desenvolveram, né, nas provas que aplicam a cada 3 anos, na última, que foi em 2022,
além de avaliar conhecimentos na área de linguagens, de ciências e matemática, o PISA avaliou habilidades de pensamento criativo. E desses resultados, né, um dos elementos que foi, dos instrumentos que foi aplicado para gestores dos sistemas educacionais dos países que participam da prova do PISA, foi um questionário que buscou saber como os sistemas de ensino dão suporte para o desenvolvimento do pensamento criativo dos estudantes. Aqui eu fiz um slide do documento, uma cópia, né, do documento do PISA, não fiz uma tradução, não é objetivo a gente aprofundar nesses elementos, mas foi destacar que na educação primária e na educação secundária, foi perguntado se nos currículos dos países que participam do PISA existe algum elemento para estimular o pensamento criativo dos estudantes. O Brasil se encontra entre aqueles que têm entre 25% e 75% das disciplinas do currículo na educação básica como disciplinas que, de alguma forma, estimulam o pensamento criativo, e o mesmo, o Brasil se encontra naquele grupo que tem de 25% a 75% das disciplinas curriculares com algum elemento que estimula a criatividade. Foi perguntado se nos países também teria alguma orientação, né, algum tipo de guia que pudesse orientar professores sobre como estimular o pensamento criativo dos estudantes. No Brasil, naquilo que diz respeito à educação primária, as autoridades que responderam disseram que existe. Né? Eu desconheço, eu não reconheço nenhum documento na educação básica brasileira. A BNCC, por exemplo, ela lista 10 competências para a educação básica, engloba ensino fundamental e médio. Entre essas 10 competências, fala do desenvolvimento da criatividade, mas não existe nenhum documento oficial brasileiro que mostra como os professores podem trabalhar para estimular a criatividade no sentido amplo dos estudantes. Né? E também foi dito, aí no caso do Brasil, foi reconhecido pelas pessoas que responderam a esse documento do PISA, que não existe, né, aqui no Brasil nenhuma atividade relacionada à avaliação do pensamento criativo dos estudantes, a avaliação da criatividade dos estudantes. Tanto na educação básica, na educação primária, como, digamos, a educação secundária, como uma tradução mais grosseira daquilo que foi utilizado como referência à descrição dos resultados do PISA. Quando perguntaram quais eram as disciplinas do currículo, né, que estimulavam a criatividade, a gente encontra que alguns, tanto no que seria, digamos, a nossa relação de ensino fundamental e ensino médio, que existe a criatividade, ela aparece, né, como um elemento dos currículos, principalmente no campo das artes, depois no campo da leitura, escrita e literatura, alguns elementos de tecnologia, ciência, a matemática aparece aí naquilo que foi reportado na sexta posição de elementos que aparecem uma possibilidade de exploração do pensamento criativo. Quando se fala sobre, já havia mencionado sobre isso, né? Se existe alguma coisa que possa orientar os professores para observar a progressão do desenvolvimento da criatividade, ou como hoje fala muito quando se fala em avaliação, né, rubricas de avaliação do pensamento crítico, o Brasil, ele não tem, ele está aqui nessa coluna grande do não, né, está aqui a siglazinha Brasil, BRA, daqueles países que não têm nenhum elemento que dê esse suporte para a avaliação do pensamento da criatividade. Essa imagem, né, do documento da OCDE, eu fiz uma tradução dela para nos facilitar aqui um pouco da nossa conversa. Quais seriam os desafios para integrar o pensamento criativo na educação? Né? O primeiro elemento que foi apontado é um currículo superlotado. Nós temos currículos em todas as disciplinas, com uma grande quantidade de conteúdos, e que é observado uma dificuldade de dar conta desses conteúdos e, ainda assim, introduzir o pensamento criativo. A falta de avaliação com foco na criatividade, os professores mostram, né, que é o terceiro elemento que apareceu, falta de formação dos professores ou recursos pedagógicos para estimular a criatividade, falta de instalações, equipamentos e materiais pedagógicos, falta de diretrizes, enfim, é um conjunto de elementos que mostram os desafios para levar a criatividade para a sala de aula. Então, hoje, né, nessa nossa proposta, eu estou me desafiando a poder falar um pouquinho sobre como estimular essa criatividade no campo da matemática. Mas, para a gente entender o que seria a criatividade matemática, já chegando lá, né, para ir direto ao nosso tema, um conceito do que eu chamo de criatividade. Né? Um desafio no campo teórico e prático dos estudos de criatividade é as pessoas utilizarem um conceito comum,
As pessoas usam as mais variadas formas de definir o que é criatividade. Então, quando alguém fala sobre o que é criatividade, quem é criativo, é sempre importante a gente perguntar para as pessoas, mas o que é que você chama de criatividade? Para que a gente possa estabelecer uma linguagem comum e podermos conversar a partir de um entendimento, né, daquilo que representa alguma forma de consenso. Aqui tem um conceito que é referenciado na literatura internacional por muitas pessoas como que representa uma ideia síntese aí do que a gente poderia considerar como criatividade. Então, um fenômeno multifacetado que decorre da interação entre pessoas, campo do conhecimento e contexto social, que gera ideias, produtos, performance, etc., considerados inovadores e úteis em um determinado momento para um determinado grupo social. Então, o conceito de criatividade, primeiro, ele não é visto como algo que pertence a uma pessoa, um produto criativo, mas como aquilo que depende do reconhecimento de pessoas. Nem todo mundo é criativo em todas as áreas, por isso tem a ver com o campo do conhecimento, é a matemática, é a literatura, as artes, a história, a geografia, as ciências naturais, enfim. A criatividade ela se manifesta em um campo do conhecimento e é importante falar de um contexto social, porque aquilo que é considerado criativo por um grupo pode ser considerado ultrapassado por outro. Então, quando a gente fala em algo criativo, é sempre a gente perguntar, mas criativo onde? Para quem? E aí, dois elementos que são muito importantes na definição de criatividade, que é algo que é considerado inovador, então é algo que até então não existia, que surgiu naquele grupo, naquele momento, como algo para eles considerado como inovador, e útil, porque não basta ser inovador, se não tiver utilidade. Então, a criatividade, ela envolve ser novo e útil. E aí, trago aqui uma outra citação, dizendo assim, não basta ser qualquer tipo de solução de problema. Ele, de fato, precisa ser algo que é melhor do que aquilo que já existia. Não pode ser uma invenção qualquer, né, aleatória. Ela precisa realmente ter significado para as pessoas que utilizam. E aí, chegamos, então, ao que eu chamo de criatividade em matemática, né? E aí, esse conceito está pensado para a escola, né? Para a educação básica em especial, daquilo que poderíamos pensar uma tradução de uma perspectiva do que seja criatividade no sentido mais amplo para um campo específico do conhecimento, que é a matemática. Então, eu chamo de criatividade matemática, ou já coloquei um título, mas queria, antes de falar disso, mostrar uma imagem para vocês, né? Para pensar sobre a criatividade matemática. Digamos que essa imagem é alguém que está observando o mundo. Né? Parou, né, em um determinado momento e começou a observar o que estava ao seu redor. Eu diria que pessoas comuns vão conseguir perceber alguns elementos dessa paisagem que observa. Mas aqueles que têm um pensamento criativo desenvolvidos vão observar essa mesma paisagem, mas vão encontrar nelas uma grande quantidade de relações que podem ter elementos matemáticos ali envolvidos. Então, são essas pessoas que olham para o mundo, mas buscam uma explicação científica para esse mundo. Buscam uma explicação que vai além apenas de uma contemplação, mas quer saber as causas, as relações entre causas e efeitos, né? Quer saber a relação entre tudo que acontece na natureza, quer tentar descrever os fenômenos físicos, os fenômenos naturais, quer também descrever os fenômenos sociais, enfim. Isso diferencia as pessoas quando elas desenvolvem uma certa aptidão pela matemática, um gosto pela matemática, uma paixão pela matemática, e elas passam a observar o mundo de uma maneira diferenciada. E aí, então, quando eu falo dessa criatividade matemática, pensando em um conceito, né, eu chamo essa criatividade como uma capacidade que as pessoas têm para apresentar várias possibilidades de soluções apropriadas para uma situação problema. Então, são pessoas que, quando têm uma situação para investigar, para resolver, eles conseguem resolver aquela situação por mais de um caminho, 2, 3, 4, 5, enfim, dependendo da situação, uma grande diversidade de possibilidades de solução. Essa capacidade de produzir várias possibilidades de solução é o que nós chamamos na literatura de criatividade como fluência de pensamento. Uma pessoa que consegue produzir várias possibilidades de soluções para um problema.
Mas nós não queremos apenas que as pessoas produzam um monte de soluções, de possibilidades de soluções. Nós queremos que essas possibilidades focalizem aspectos distintos do problema, que é o que nós chamamos na literatura de flexibilidade de pensamento. Eu consigo produzir respostas que são diferentes do ponto de vista de estrutura umas das outras. E, especialmente, que essas possibilidades de soluções sejam diferenciadas, especialmente incomuns, representem originalidade de pensamento. Porque a criatividade tem a ver, no conceito que eu havia mencionado, com essa capacidade de inovar, mostrar algo que não existia, ou que foi muito pouco explorado em determinado campo, que poucas pessoas pensaram a respeito. E como é que a gente faz isso nas atividades de matemática? Né? Quais são as formas, as estratégias para estimular e fazer essa criatividade aflorar? Uma primeira é a resolução de problemas. A segunda é elaborar problemas. A terceira é o que nós chamamos de redefinição, que é a capacidade de classificar ou organizar objetos e elementos matemáticos em função de suas propriedades e atributos. E como um estudante poderia manifestar isso na escola, na sala de aula? Por meio de uma variedade de estratégias. Podem ser produções textuais, produções numéricas, produções gráficas, uma sequência de ações. Enfim, existe uma diversidade de formas que o pensamento criativo em matemática pode ser manifestado. Bom, pensando dessas coisas todas em forma de um conceito, né, vamos pensar em atividades práticas. Né? Como é que a gente chegaria a isso? E aqui, então, antes de chegar lá na atividade prática, eu só queria destacar que a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, pensando no documento de matemática e pensando nesse conceito que eu acabei de apresentar, na BNCC, observando apenas as habilidades que estão previstas, as habilidades matemáticas para o ensino fundamental, existem 47 habilidades que envolvem, que a redação dessas habilidades começam em resolver e elaborar problemas, que são as duas estratégias fundamentais, quer dizer, das três estratégias, duas fundamentais para estimular a criatividade. E o que eu tenho observado na minha experiência como pesquisador, como professor, é que a resolução de problemas, apesar de ser um tema muito falado nas aulas de matemática, no campo da educação matemática, ainda não é efetivamente um campo explorado em sala de aula. Na maioria dos casos, são levados exercícios em que os alunos precisam apenas observar um modelo que está no livro didático e aplicar aquele modelo para resolver, sem precisar levantar hipóteses, testar hipóteses, discutir, né, os seus caminhos de solução, encontrar uma estratégia de resolução e depois comunicar esses resultados. Na maioria das vezes, é apenas uma aplicação de um modelo, de um passo a passo de resolução. E naquilo que diz respeito à elaboração de problemas, essa ainda é uma lacuna grande no currículo de matemática, nas salas de aulas de matemática, e mesmo nos livros didáticos, que não aparecem situações que peçam os estudantes para elaborar problemas de matemática. E aí, repetindo, né, a BNCC consta no caso do ensino fundamental, no ensino médio isso também aparece, resolver e elaborar problemas, mas num rápido olhar, né, tentando quantificar quantas habilidades começam com essa redação, eu consegui listar 47 habilidades no ensino fundamental que envolvem resolver e elaborar problemas. No que diz respeito à habilidade de redefinição, eu citei aqui um exemplo. Né? As redações não têm não explicitam, né, as relações das habilidades da BNCC, não explicitam o que o conceito de redefinição traz de forma tão direta, mas uma habilidade do sexto ano de matemática, que é identificar a característica dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e ângulos e reconhecer a inclusão e intersecção de classes entre eles. Essa é uma habilidade que envolve muito o conceito de redefinição, que é classificar objetos ou elementos matemáticos em função dos seus atributos, das suas propriedades, destacando, né, critérios que foram utilizados para fazer essa classificação, essa organização dos elementos matemáticos. Então, o conceito que eu tenho utilizado de criatividade, né, é um conceito que eu trabalho com ele desde 2007, né, eu encontro hoje na BNCC, que é um documento de 2018, elementos que mostram, né, que, de fato,
a gente precisa desenvolver nos estudantes para alcançar um estágio de desenvolvimento do pensamento criativo, trabalhar com resolução e elaboração de problemas e com redefinição de elementos matemáticos. Aqui tem alguns elementos que estão destacados aqui, alguns exemplos, né, sobre como poderíamos estimular os estudantes a levantar hipóteses matemáticas, né? Mas eu vou dar um salto numas dessas aqui para podermos ir a alguns exemplos de atividades que possam explorar o pensamento criativo e matemática. Aqui eu começo, então, com um que eu chamei aqui de... Brinquei aqui com matemática com palito de fósforo, né? Como precisaríamos ver as imagens, eu não vou pedir para que vocês possam resolver e mostrar as imagens, para a gente não dificultar muito digamos assim, a exposição das produções. Mas aqui existem peças para poder mover, né? Apenas um palito de fósforo e tornar essa igualdade verdadeira, né? Lembrar o conceito de equação. Uma equação é algo que diz que representa uma igualdade. Aqui nós estamos observando o que se projeta daquilo que foi construído com os palitos, né? 6 mais 4 igual a 4. Então, isso não é verdadeiro. Temos aí uma desigualdade. Então, movendo um palito apenas, como transformar isso que está colocado aí de forma incorreta, de uma forma correta, em uma equação. Então, existem pelo menos 3 maneiras diferentes para fazer isso. Trabalhar com o pensamento criativo, com a flexibilidade de pensamento, é estimular os estudantes a conseguirem enxergar essas diferenças e produzir resultados diferentes para este problema. Aqui é um outro problema que também envolve o pensamento criativo e matemática, uma resolução de um problema de matemática, que tem uma figura, tem um conjunto de células, né? Digamos aí umas caixinhas em formato de hexágonos, que estão ali, umas célulazinhas em branco, e no topo tem o número 35 projetado, né? O desafio é, ao observar essa figura, preencher todas essas células que estão aí em branco com um número, cada uma delas, e usar diferentes operações matemáticas, de maneira que cada 2 células, as células que estão adjacentes, possamos fazer operações entre elas, sempre a mesma operação em todas essas células, entre os números que nós escolhemos, de maneira que possa formar o grupo lá em cima, 35. Aqui tem um exemplo que eu trouxe preenchido para mostrar como seria isso. Existem, assim, uma quantidade enorme de possibilidades para resolver esse problema. Cada estudante pode construir uma diferente. Aqui tem um exemplo utilizando a operação de adição. Então, poderia-se começar ali na parte inferior, preenchendo a primeira célula com 7, uma segunda célula com 8. Então, somando essas 2 células adjacentes, ou ainda preenchendo aqui a última com 12, somando as 2 primeiras, 7, 8, 15, somando a segunda e a terceira, 8 e 12, 20, e depois somando 15 com 20, 35. Então, utilizando a mesma operação matemática de adição, foi possível preencher as células que estavam em branco, alcançando o resultado no topo igual a 35. Estudantes que têm uma pouca flexibilidade de pensamento matemático poderiam tentar soluções utilizando apenas a operação de adição, enquanto estudantes com mais flexibilidade de pensamento poderiam produzir uma resposta usando apenas a adição, uma segunda resposta produzindo, por exemplo, operações com a multiplicação. Aqui tem um exemplo, preenchendo as células inferiores com os números 5, 1 e 7, multiplicando 5 vezes 1 dá 5, 1 vezes 7, 7, depois multiplicando 5 vezes 7 igual a 35. Então, um estudante que produz uma resposta usando operação de adição, e esse mesmo estudante produz uma segunda resposta utilizando a multiplicação, ou seja, ele mudou o campo, né, conceitual, né, ali para o trabalhar, mostra que ele tem mais flexibilidade de pensamento do que aquele que só utilizariam para preencher suas respostas apenas a adição. Aqui um outro exemplo, mas aqui alguns exemplos poderiam ser feitos. Aqui estamos utilizando os números decimais. Com esses números decimais, também conseguimos preencher as células e produzir um resultado no topo igual a 35. Nesse caso aqui, foram utilizadas a operação de multiplicação. E aí alguém poderia dizer, tem 2 exemplos de multiplicação. Tem, mas um utilizou apenas números inteiros e no outro utilizou números decimais.
Isso revela flexibilidade de pensamento. Um estudante que não ficou fixo à ideia de trabalhar com quantidades inteiras e foi trabalhar também com quantidades decimais. Aqui é um exemplo também com números decimais, utilizando a adição, que produz também o resultado desejado, né? Que é chegar no topo com o número 35. Então, quando nós falamos em criatividade ou pensamento criativo em matemática, nós estamos falando nessa capacidade de resolver problemas por caminhos diferentes. E quanto mais distintos forem um caminho do outro, maior se transforma a nossa criatividade. E quanto menos pessoas pensarem uma solução como aquela que a maioria pensou, né, mais original é o pensamento dessa pessoa, também um elemento importante da caracterização do pensamento criativo em matemática. Aqui um outro exemplo, o título chamado quadrados perfeitos, né? O quadrado perfeito é um conceito matemático. Um quadrado perfeito é aquele número que tem raiz quadrada exata, ou seja, é um número que multiplicado por ele mesmo, né, vai dar um número que seja lá no final, vai ter sua raiz quadrada exata. Então, aqui pede para usar os números de 1 a 9. Temos aí 5 sentenças. Nós não podemos repetir esses números em cada solução apresentada. Eu só posso utilizá-los, né, em cada solução que apresentar uma única vez. Eu tenho 7 células, 7 quadradinhos ali para preencher, mas eu tenho de 1 a 9 são 9 valores, então 2 não serão utilizados em cada resposta. É importante preencher essas células de maneira que os resultados de cada uma dessas equações sejam um número que tenha raiz quadrada exata. Por isso, um quadrado perfeito. E aí, o desafio é, né, depois de tentar tantas vezes, perguntar para os estudantes qual é o maior e qual é o menor número de quadrados, de número quadrado que ele consegue formar. Quantos números quadrados perfeitos diferentes poderiam ser formados? Então, uma atividade como essa, usando números de 1 a 9, preenchendo essas 7 células, produzindo resultados que sejam quadrados perfeitos, só que eu tenho 12 exemplos possíveis de respostas para este problema. Então, quanto mais respostas eu consigo produzir, eu estou falando da minha fluência de pensamento, minha capacidade de produzir várias respostas matemáticas apropriadas. Quanto mais diferentes forem as soluções umas das outras, eu estou mostrando a minha flexibilidade de pensamento. E quanto mais diferente for a minha resposta das outras pessoas, eu estou mostrando a minha originalidade de pensamento. O que isso mostra, né, das características desses exemplos que eu trouxe até aqui? Que para falar em criatividade matemática, eu preciso expor os estudantes ao que eu chamo de problemas abertos, né? Na literatura é chamado de problemas abertos, que são problemas que possuem mais de uma solução ou que permitem mais de um caminho para encontrar essa solução. Ou ainda, possam ter, ao mesmo tempo, mais de uma solução e mais de um caminho para alcançar essa solução. Ainda como exemplo, aqui tem um outro, para preencher com valores quaisquer, esses espaços que estão em branco, de maneira que, observando cada 3 valores, né, cada linha formada por 3 valores, possam encontrar o mesmo total, né? E aí existem várias soluções para esse problema. Como a gente quer que os estudantes não apenas brinquem de encontrar respostas plausíveis, verdadeiras, né? A gente seria desejável que a gente provocasse aos estudantes a eles buscarem observar se existe algum padrão nas respostas produzidas, que eles pudessem perceber e descrever esse padrão matemático. Aqui um outro exemplo, chamado quebra-cabeça de equações. Temos aí 8 espaços, 8 quadradinhos em branco, e em outros quadradinhos temos sinais matemáticos. Nós temos 2 equações em linhas e 2 equações em colunas. Pedir para os estudantes distribuírem os números de 1 a 8 de forma apropriada, de maneira que, né, fazendo essa distribuição, eles encontrem resultados que sejam verdadeiros, né? Aqui para este eu não trouxe exemplo, tem aqui um outro, somos no quadrado, que é trabalhar, distribuir os números de 0 a 9, tem 10 células em branco.
e encontrar o mesmo resultado, seja nas linhas ou nas colunas, fazendo essa distribuição. Aqui um outro exemplo, né, eu trouxe apenas exemplo envolvendo números. E números relativamente pequenos, este é o que aparece em números um pouco de ordem de grandeza um pouco maior, para mostrar, e sempre explorando as operações básicas de matemática. Né? Praticamente explorando adição, subtração, multiplicação e divisão, para mostrar que a gente pode utilizar uma matemática extremamente simples, mas ao mesmo tempo se torna complexa, porque nós não fomos estimulados, os estudantes não são estimulados a produzir mais de uma solução. Sempre estão estimulados a encontrar uma única resposta e partir para outros problemas, sem estimular a sua flexibilidade de pensamento, sua originalidade de pensamento, sua capacidade de gerar ideias matemáticas. Né? Aqui tem 6 cartões, né? Dito aí 6 cartões numéricos. É pedido para usar todos eles, sem nenhuma repetição, usando essas operações. E é desejável que os estudantes consigam, né, trabalhando com esses 6 valores e essas operações, encontrem, tão próximo quanto possível, um resultado igual a 112. Aqui eu trouxe alguns exemplos deste problema. Né? Então, aqui foi produzida uma resposta utilizando 50 mais 75, menos 25, mais 1, mais 2, mais 4. Encontrou um resultado igual a 107. Bom, está pedindo para os estudantes encontrar o resultado tão próximo quanto possível de 112. 107 está ali pertinho. Né? Uma outra solução, utilizando, né, na primeira só usou adição e subtração, na segunda resposta utilizou multiplicação, adição e divisão. 25 vezes 12, mais 50, mais 75 mais 1, dividido por 4, igual a 119. Também não está muito longe de 112. Aqui uma terceira resposta, que é exatamente 112. Mais uma outra resposta, também exatamente igual a 112. Então, produzir caminhos diferentes de solução que atendam ao comando do problema. E aqui, uma outra resposta, 75 menos 25, mais 50, mais 14, menos 2. Essa última resposta, ela tem um diferencial em relação às anteriores. Né? Lá pedia para usar os 6 cartões, sem repetição, e o estudante, talvez aquele com o pensamento mais original, ele resolveu, já que não proibia, né, não tinha uma proibição, ele resolveu dar uma quebrada ali na regra e ele fez uma junção dos cartões 1 e 4 e formou o número 14 e chegou à solução 112. Então, quando o estudante percebe, né, que ele pode tentar até quebrar ou criar uma regra, ou usar um artifício que não estava expressamente proibido e alcançar essa resposta, também mostra uma criatividade matemática que é resolver o problema de um jeito inusitado, talvez diferente de todos os demais que estivessem sendo submetidos, né, sendo expostos a este mesmo problema naquele momento. Bom, e como é que a gente pode, né? Eu já falei bastante, já tentando dar alguns encaminhamentos de conclusões, mas como é que a gente pode estimular ou encorajar o pensamento criativo em matemática? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa sala de aula é encorajar os alunos a formularem uma pergunta nova, diferente, sobre um problema de matemática existente. Ou redefinir o problema, reescrevê-lo, mudar algum elemento na sua perspectiva. Né? Então, levar uma situação, um problema para a sala de aula e pedir para os alunos formularem perguntas sobre aquele problema. Perguntas que possam ajudar ou a resolver o problema, ou pedir para eles fazerem, de fato, acrescentar novos elementos, mudar alguma coisa, alterar, e criar uma pergunta matemática. Então, estimular a elaboração de problemas como elemento importante para o desenvolvimento do pensamento criativo, que vai favorecer também a aprendizagem matemática. Um outro elemento para encorajar o pensamento criativo é incentivar os alunos a convencerem seus colegas de que as suas ideias sobre como resolver problemas matemáticos estão certas. É trabalhar a argumentação, o poder de argumentar sobre a matemática, de apresentar seu raciocínio e poder, então, convencer os seus colegas de que a sua ideia estava adequada. Isso é um elemento importante para encorajar o pensamento criativo. Outra forma é propor aos alunos a proporem problemas com palavras, contemplarem, né, quais seriam os efeitos sobre uma determinada coisa acontecesse na matemática. Aqui eu cito um exemplo, né, que os alunos pudessem descrever ou relacionar
O que poderia acontecer no nosso mundo de hoje se subitamente desaparecesse a matemática do nosso cenário? Ou sobre problemas com palavras, pedir para os alunos escreverem o que mudaria na nossa vida do ponto de vista prático se, ao invés de utilizarmos os algarismos indo-arábicos, passássemos a utilizar apenas algarismos romanos no nosso cotidiano. Quais seriam os efeitos que isso teria sobre a nossa vida no cotidiano? Outras maneiras de encorajar o pensamento criativo. Então, pedir para os alunos considerarem, né, aquilo que já havia sido um determinado problema, que eles resolvem sempre de um mesmo jeito, tentarem resolver de um jeito diferente, pedir para eles tentarem criar uma nova operação matemática e dizer como ela funciona, pedir para os alunos resolverem um problema por um método comum e depois fazerem por um método novo, comparando os dois métodos, né, para dizer qual seria o mais eficiente, qual seria o mais simples, qual seria o mais elegante, qual seria o mais fácil de todas as pessoas utilizarem para resolver aquele problema. Então, comparar duas formas de resolver um problema, elencando o que uma apresenta de vantagem em relação à outra, as desvantagens de uma em relação à outra, e ainda pedir para os alunos, né, imaginarem os usos das matemáticas em atividades que despertem interesse para eles, né? Por exemplo, esse ano, daqui a alguns meses, né, teremos as Olimpíadas, né, que vão acontecer em Paris, as Olimpíadas de 2024. Muitos estudantes gostam de esporte, então pedir como é que eles poderiam explorar conceitos matemáticos, elaborar problemas matemáticos no campo dos esportes. Ou em qualquer área de interesse que eles tenham. Eu citei esportes por conta de um evento mundial que está previsto para acontecer em alguns meses. E, já pensando, encaminhando aí, então, de fato, para a finalização, eu queria só propor mais uma reflexão sobre como estimular o pensamento criativo dos estudantes de matemática, pensando em uma atividade que é muito comum em salas de aula, né? Aqui eu trouxe, né, uma coisa que todos vão talvez se recordar da época em que eram estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Uma lista grande de situações que eram arme e efetue, né? Uma atividade bem típica, né, das aulas de matemática, de repetição, né, de treino de como se resolver uma determinada situação. Então, aqui tem, então, essa situação de treino de arme e efetue 2,4 vezes 5,3. Como é que a gente pode transformar essa tarefa padrão em uma tarefa que estimule o pensamento criativo em matemática? Então, aqui tem uma nova configuração dessa resposta, desse problema, de 5 maneiras diferentes. A primeira delas é a seguinte: é uma pergunta. Como? Né? Eu já dou a resposta. 2,4 vezes 5,3 é igual a 12,72. Eu pergunto para os alunos como o produto desses dois números resulta em 12,72. Eu quero que eles me expliquem. Pode ser por escrito, pode ser uma produção oral, que eles me mostrem como esse resultado acontece. Por que isso é dessa forma? Eu poderia explorar para eles, né? Por que eles me dariam uma explicação? Muitas vezes a gente, nessa do arme efetue, nesse caso aqui trabalhando com multiplicação de números decimais, a gente às vezes, né, na correria de querer que os alunos aprendam um macete, a gente fala com eles, multiplica como se fossem números naturais, depois conta quantas casas tem depois da vírgula dos dois números, e você só soma esse total de casas e coloca a vírgula no final. Mas é que eu quero que eles me respondam como, que eles me expliquem. Por que eu estava multiplicando dois números, cada um deles com uma casa decimal, e eu passo a ter como resposta um número com duas casas decimais? Então, eu já dou essa resposta, mas quero que os alunos, para estimular o pensamento criativo, a argumentação matemática, a forma de criar uma linha de pensamento, eu já dou a resposta e quero que eles me expliquem como cheguei a esse resultado. Uma segunda forma de estimular o pensamento criativo é pedir, né, que eles elaborem um problema envolvendo situações do cotidiano, enfim, situações quaisquer, que envolvam esse produto, 2,4 vezes 5,3. Né? Dou lá o valor e quero. Elaborem um problema de matemática que envolva esse produto. Uma outra forma é pedir para que eles possam representar esse produto por meio de desenho, por meio de uma ilustração. Como é que seria fazer uma ilustração para representar o produto 2,4 vezes 5,3? Uma outra forma de explorar o pensamento criativo a partir dessa situação, digamos, dessa tarefa padrão, é pedir para os estudantes argumentarem quanta diferença existe
entre 2,4 e 5,5 e 2,4 vezes 5,3. Então, alterou-se ali o segundo fator em 2 décimos. Né? Qual é essa diferença? Essa diferença, em que situação essa diferença é pequena? Em que situação essa diferença pode ser significativa ao ponto de produzir um resultado indesejável? Né? Pedi para eles argumentarem comparando que diferença é essa. Né? A gente pode, do ponto de vista da precisão, é uma diferença que é significativa, não é significativa? Quando isso pode acontecer? E mais uma variação dessa tarefa padrão é pedir para os alunos, né, sabendo que 2,4 vezes 5,3 é igual a 12,72, como encontrar o produto 0,24 vezes 0,53 sem usar a calculadora ou sem fazer a conta, né, ali, lápis e papel. Né? Como é que eu poderia desenvolver uma estratégia mental, um raciocínio que me permitisse, sabendo o resultado de uma conta, tendo feito uma modificação ali na parte inteira desses números, né? Mas mantendo a estrutura que estava escrita inicialmente, como é que eu posso encontrar esse resultado sem usar a calculadora? Então, um desafio para nós professores de matemática na educação básica, também na educação superior, é pegarmos as atividades que eu chamaria aqui de atividades ou tarefas padrões que tem no livro didático e transformar essas atividades em situações que possam estimular o desenvolvimento do pensamento criativo dos estudantes. Uma vez que os livros didáticos não trazem isso, né, ou se trazem um pouco de situações, alguns livros já trazem isso, né, depois da BNCC, alguns livros novos já foram reformulados pensando na BNCC, já trazem alguns desses elementos que envolvem pensamento criativo, que envolvem elaboração de problemas, mas ainda é uma quantidade pequena de tarefas que envolvem essas habilidades. E como é que a gente leva isso para a sala de aula? Né? Que eu não vou falar muito, eu poderia depois, se alguém tiver um interesse, eu desenvolvi um modelo, digamos, de um roteiro de aula para trabalhar as habilidades matemáticas, que eu chamo, então, um modelo de oficinas de estímulo ao pensamento crítico e criativo matemático, um modelo de 6 etapas, que a gente começa sempre com aquecimento, que é uma atividade motivacional. Por exemplo, uma mágica matemática, ela é uma atividade motivacional de aquecimento. Poderia ser desafio com números, desafio com palavras, desafios com formas, enfim, uma grande quantidade de atividades que poderiam servir de aquecimento. É começar as aulas de matemática com alguma coisa que chame a atenção do aluno, desperte a curiosidade, faça com que ele interrompa, né, a fixação em elementos que aconteceram antes da aula, no espaço exterior à escola, para começar a se concentrar na matemática. Depois, a gente vai para uma atividade que é de baixa para média complexidade, que eu chamo de aproximação com a tarefa, que é uma ponte entre os conhecimentos prévios que o aluno tem sobre um determinado conteúdo e o tema da aula, né, que vai ser aqui tratado como problema investigativo, que é a terceira etapa. Então, ao invés de eu chegar e começar a expor um conteúdo matemático, eu levo um problema de investigação para os alunos criarem hipóteses e testarem algumas das suas hipóteses sobre como resolver esse problema. E partindo dessas produções dos estudantes, nós vamos para a quarta etapa da aula, que é chamada aqui de formalização de conceitos, não, formalização e sistematização de conceitos e definições, que é quando o professor ele vai dar o tratamento formal à matemática, né, do ponto de vista das suas estruturas, da sua organização interna, a partir daquilo que os estudantes colocaram. Então, os estudantes precisam sempre sair da aula com os conceitos corretos. Não? Então, a gente trabalha a atividade investigativa, mas na sequência a gente faz toda essa formalização. Na quinta etapa, a gente vai fazer uma reflexão com os estudantes a respeito do que foi produzido, vivenciado e sistematizado na oficina. Essas 5 etapas, né, a gente vai o tempo inteiro trabalhar com ferramentas de pensamento criativo, poderiam ser entendidos como técnicas de criatividade, existem várias técnicas de criatividade para serem aplicadas à matemática, ferramentas de pensamento crítico, né, que são principalmente perguntas chaves para estimular o estudante à sua reflexão sobre as suas produções matemáticas, e em todo o tempo o feedback. Né? Então, ou seja, a gente vai estar em diálogo constante com os estudantes a partir de suas produções para estimulá-los a refletir sobre o que está sendo feito e, com isso, né, nessa interação dialógica, né, eles possam aprimorar as suas produções, chegando a produções
criativas e apropriadas para o problema que está sendo trabalhado. E aí, depois vamos para uma sexta etapa, que é um prolongamento da aula, com uma espécie de fazer com que os alunos possam dar sequência à investigação que foi desenvolvida, aplicando a outras atividades, a outros campos, ou pedindo para que eles possam trazer, enfim, novas aplicações, que vai gerar um novo ciclo de investigação, que poderá ser, portanto, uma nova oficina para estimular o pensamento crítico e criativo em matemática. Bom, um pouco dessas ideias que eu falei, vocês têm a possibilidade de encontrá-los. Esse é um livro publicado pela editora da Universidade de Brasília, chamado Criatividade em Matemática, Conceitos, Metodologias e Avaliação. Esse livro está disponível gratuitamente para download, né, no portal de livros digitais de acesso aberto da UNB. Esse QR Code leva até esse portal. Esse livro, então, pode ser feito, adquirir uma cópia em PDF gratuitamente desse livro. Aqui tem 2 livros que são de editoras comerciais, que também abordam, né, essa temática de criatividade em matemática. Tem aqui um quarto livro, né? Esse também está disponível gratuitamente em PDF pelo site da editora do Instituto Federal de Brasília. É um livro chamado Pulando para Fora da Caixa, ampliando o pensamento crítico e criativo em matemática. Tem alguns elementos teóricos e várias atividades práticas. É um livro que eu chamaria a atenção, assim, dizer que é muito ilustrado. Ele tem uma perspectiva que é de alto aprimoramento das habilidades criativas. Então, qualquer pessoa pode ver as atividades e tentar resolvê-las. Tem alguns QR Codes dentro do livro em que as pessoas podem compartilhar com os autores, né, as atividades que produziram, e, dependendo desse compartilhamento, depois obterem algum feedback. Tem também uma biblioteca virtual de pesquisa em pensamento crítico, criativo e matemática. Tem aí um grande repositório de artigos, dissertações, teses, vídeos, enfim, vários materiais relacionados ao pensamento crítico e criativo e matemática que poderão ser consultados. E, por fim, deixo os meus contatos, né? Tem meu e-mail, a minha identificação em redes sociais, como o Facebook e o Instagram, que vocês podem também se acompanhar. Algumas publicações são feitas por lá, divulgação de palestras, enfim, vários outros elementos nesse campo da criatividade em matemática. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para dialogar a partir de algumas experiências que vocês têm, algum questionamento que possam ter interesse em realizar a partir dessa breve exposição. Olá, Fernando. Conseguimos aí abrir a fila, né? Giovana. Pode me auxiliar, Fernando? Eu liberei, mas acho que... Deixa eu colocar esse rapaz aqui. Pronto. O Alfredo vai ser o próximo. Ok. Giovana... Aliás, Giovana primeiro, né? Isso, Giovana. Pode abrir o microfone. A Giovana fez um comentário aqui no chat, muito boa aula. Alfredo, pode abrir o microfone. Boa noite, professor. Boa noite, Ana Gabriela, Fernando e a todos aí, né? Eu queria saber, professor, desculpa a pergunta, se a matemática criativa tem alguma coisa a ver com a economia criativa, contabilidade criativa, que o pessoal está usando na gestão pública. Tem alguma coisa a ver? Assim, obrigado, de uma forma professor. direta. Alfredo, eu agradeço aí pela intervenção, pela pergunta, né? De uma maneira geral, quando a gente acaba relacionando a palavra criatividade ou criativo, nós estamos tendo algumas bases comuns, que é, de fato, produzir soluções inovadoras para problemas que afligem, né? Seja a sociedade de maneira ampla ou grupos sociais específicos, né? Então, hoje é comum ouvir falar em economia criativa como um setor em expansão, né?
quando se fala em empreendedorismo, né, sempre está se falando em criatividade e inovação. Então, essas terminologias, elas são todas muito próximas. O que nem sempre acontece, quando, a partir da perspectiva que eu tenho falado aqui do estímulo ao pensamento criativo, a criatividade matemática, é que não se utilizam estratégias para produzir mais de uma resposta para um mesmo problema, de maneira que as pessoas possam analisar as diferentes respostas e pensar qual é a mais apropriada para a situação. Evidentemente que no campo da administração pública, da economia, da contabilidade, quando nós estamos buscando soluções inovadoras, né, aí, pensando lá no conceito de criatividade, algo que seja inovador e útil, existe uma aproximação desses conceitos. Né? Talvez não utilizem estruturas matemáticas tão formais como eu tentei aqui pensar para resolver problemas, ainda que os exemplos que eu tenho mostrado sejam todos simples, de uma maneira semelhante. Mas todos eles têm uma raiz conceitual que está na base dos conceitos de criatividade. Muito obrigado, viu? Mais alguém disponível aí no microfone? Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, é só clicar no ícone da mãozinha que a gente libera para que você possa abrir o microfone e escrever alguma coisa, tá bom, gente? Professor, eu vou fazer uma pergunta enquanto o pessoal se organiza aí, né? A gente percebeu algumas, né, estratégias aí. Eu queria saber, assim, algumas a mais, né? Estratégias didáticas, metodológicas, que vocês vêm desenvolvendo nas oficinas de criatividade em matemática, que é possível os professores pensarem e refletirem para aplicar na educação básica. Bom, aqui eu acabei privilegiando praticamente resolução de problemas, né, e também alguma coisa envolvendo a elaboração de problemas, numa matemática, digamos, mais próxima àquela que acontece na sala de aula. Mas poderíamos ter falado de desenvolver o pensamento criativo usando recursos lúdicos. Né? Eu acabei não me referenciando a recursos lúdicos, porque o livro didático já é um material que está disponível em todas as salas de aulas brasileiras. Existe o Programa Nacional do Livro Didático, então estudantes das redes públicas de todo o país têm acesso a livros didáticos de matemática. Então, o professor tem esse material de apoio que é extremamente importante. Então, explorar aquelas situações já são mais conhecidas, que é a resolução de problemas, a elaboração de problemas, a redefinição. Mas aí recursos lúdicos existem os mais variados que poderiam ser também empregados para utilizar, né, ou como apoio para desenvolver o pensamento criativo. Né? Então, no caso de geometria, construção de maquetes, né? Enfim, até por ensino de álgebra, né? Como falo de recurso lúdico, levar uma balança para ser um elemento inicial para explorar para os alunos a ideia de igualdade, né? Desigualdade, para falar de equação e inequação. Então, existem muitos materiais concretos, sejam eles como recursos lúdicos ou não, que poderiam ser explorados em sala de aula. Aqui eu preferi, né, como eu sempre, por onde eu falo, eu sempre enfatizo muito mais a dimensão da resolução de problemas, porque ela nunca vai ser uma desculpa para dizer, eu não tenho material, falta recurso manipulável. Isso a gente tem aquilo que é o mais rico da atividade matemática, que é a resolução de problemas. Muito obrigada, professor. Agora eu vou passar a palavra para o Marco. Oi, boa noite, Cleiton. A gente se encontrou rapidamente lá no evento da SBEM, agora na segunda-feira. Eu estava acompanhando ali distante. Eu sou professor na Escola das Nações, aqui uma escola internacional, em Brasília. E hoje eu sou coordenador da cadeira de matemática. E eu acompanho muito as comunicações que são feitas em relação à criatividade matemática e tentando implementar lá dentro da programação da escola. Uma coisa que a gente tem feito recentemente é incluir no programa do ensino médio as eletivas, que são matérias onde os alunos podem fazer escolhas de assuntos que interessam para eles. E aí, nessa perspectiva de trazer elementos de criatividade matemática, eu criei uma eletiva que vai ser implementada agora em julho, que é a matemática dos esportes. E aí eu combinei, vai ser uma disciplina que vai ser dada por mim e pelo professor de educação física. Então é uma proposta bem inovadora, assim, que os meninos... Eu tentei pegar um pouco da energia da educação física que os meninos gostam e tentar aplicar
dentro dessas propostas de padrões da matemática que acontecem dentro do esporte. E aí eu queria, assim, se você tiver algum recurso, algum livro, material que eu possa usar de referência para poder passar para os alunos ou poder pelo menos usar nos planejamentos, seria de muita valia, por favor. Marco, agradeço aí pela intervenção. Realmente eu vi, né, foi uma satisfação encontrá-lo no evento da comemoração do Dia Nacional da Matemática, acabamos não tendo a oportunidade de dialogar, mas essa sua iniciativa com esse projeto, eu considero muito interessante. Eu cheguei até a mencionar de forma prévia que uma maneira de estimular o pensamento criativo é explorar temas de interesse dos estudantes. Eu acho que o campo dos esportes é um desses temas que permitem explorar de maneira muito significativa e, às vezes, até utilizando uma matemática bastante avançada. Eu já tive a oportunidade de assistir uma aula em que o professor foi trabalhar com os estudantes, né, a partir dos esportes. Ele projetou uma situação de esporte, de arremesso de bola, né? Ele foi trabalhar com estudantes, não era numa escola no Brasil, mas ele fazendo uso de software, né, que acho que é um outro elemento que a Gabriela havia perguntado, né, que outros recursos a gente pode levar para a sala de aula? Eu falei de recursos lúdicos, né? Os softwares, as calculadoras gráficas, né, o Desmos, o GeoGebra, enfim, há uma grande quantidade aí de calculadoras gráficas que são extremamente interessantes para trabalhar em sala de aula e que também, se bem orientados, né, para o aluno não utilizar aqui de forma maçante, simplesmente para visualizar algo, mas pode ser explorado para desenvolver o pensamento criativo. Então, o professor fez com os alunos com que eles pudessem, utilizando recursos de uma calculadora gráfica, no caso do Desmos, né, pudessem encontrar a curva que representava o deslocamento de uma bola. E aí eles poderiam, ao fazer o delineamento dessa curva, estudar aquela curva. Então, os estudantes puderam, na primeira vez que ele fez uma amostra, ele utilizou um exemplo de uma parábola, mas depois ele desafiou os estudantes a encontrar os seus esportes de preferência. E aí tiveram estudantes que trabalharam com rugby, outros pegaram esportes envolvendo bicicleta, que eu não saberia dizer o nome, mas essas competições de ciclismo que são feitas em áreas que têm uma espécie de acrobacia, né? Que tem saltos com piruetas, né? E os estudantes foram fazer a descrição das curvas que esses atletas faziam em seus movimentos durante os esportes. E, utilizando calculadoras gráficas, foram estudar essas curvas. Então, ele utilizou o esporte, tecnologia e algo que era de interesse dos estudantes para trabalhar. Então, eu acho que isso que você traz como uma possibilidade é muito interessante. Dá no ensino médio para trabalhar vários elementos aí do campo de, principalmente, funções, vai explorar essas situações, e mesmo outros conteúdos da matemática que poderiam ser possíveis de serem explorados, né? Eu acho que é uma iniciativa boa. Eu tenho, acho que, depois eu pediria que você me encaminhasse sua mensagem, que eu poderia tentar te enviar algum material, aí eu poderia, com calma, tentar separar algum elemento que pudesse relacionar esportes e criatividade de matemática para poder te sugerir. Obrigada, Marco, aí, pela participação. Eu vou abrir a fila agora para o Raimundo. Raimundo, pode já abrir o microfone. Boa noite, boa noite. Professor, parabéns aí pelo conteúdo, tá? Muito bom mesmo. E eu só queria, na verdade, eu fiquei com a dúvida sobre um conteúdo que foi apresentado bem no começo, daquele do número 35, a primeira ali. Eu gostaria de saber se eu fiquei realmente, se faz sentido a dúvida que eu tive ou não. Porque, em princípio, tinha um 12 ali que me pareceu que era mais um 20, ou realmente foi um equívoco meu, no caso. Naquele primeiro exemplo, eu gostaria de ver se realmente era isso mesmo, os valores ali embaixo. Mas pode acontecer que não tenha, obrigado aí pela sua intervenção, que tenha sido um equívoco seu. Pode ser um equívoco meu, quando a gente vai trabalhando com slides, e às vezes a gente vai fazendo uma manipulação e acaba fazendo alguma... na verdade, fiquei com a dúvida. Alguma manipulação, ou mesmo ao tentar animar, mexe com a caixinha de texto, né? E
É na do 35, o primeiro ali, ó, porque eu tenho 15. Ó, primeiro você tem 7 e 8, 15. E... Depois 8 e 12, 20. Depois 15 mais. Mas aí é 20. adição, né? Aí, nesse Aqui todas elas precisam ser adição. Uhum. Porque eu comecei pela adição embaixo, então eu tenho que seguir no meio a adição também. Pois é, mas olha só, 7, 8 aí, 15 mais 12, 12. Não. A resposta do topo tem que ser 35. Aqui eu tenho que somar. O problema pede as células adjacentes. Então eu somo 7 e 8, 15. chego aqui no 15. Depois eu somo 8 com 12, 20, chego aqui no 20. Ah, E depois 15 e 20, chego no 35. Eu somo apenas as células adjacentes. entendi. Mas aí, para mim, depois do 8, 7 e 8 dá 15, mais 12 deu 27. Não é isso, então? Não é assim? Então. Não. Eu só posso somar 2 células de cada vez. Né? Ah, entendi. Isso. Tá aqui, Por ó, isso 2 que não células adjacentes. Né? Perfeito. Não posso somar 3. Só são 2 a 2 as que estão grudadinhas. Então foi equívoco meu mesmo, porque eu vi sempre somando a fila, né? A linha aqui no caso, aí daria 27 e não 35. Mas agora eu entendi a lógica, tá bom? Ok. Obrigado, viu, professor? Nada. Valeu. Temos uma pergunta aqui da Denise, né? Por que a física, né, integra aí juntamente com a química, a biologia, a área das ciências da natureza, e a matemática fica ali como sendo uma área à parte? Denise, obrigado pela participação. Essa é uma pergunta curiosa, né? Muitas pessoas curiosa, mas tem um sentido muito importante. Muitas pessoas às vezes tratam a matemática como ciência. Inclusive os matemáticos falam ciência matemática, né? Mas há uma diferenciação, é que a matemática, diferente da física, da química, da biologia, a matemática ela não tem um objeto próprio, ela não tem um fenômeno que é essencialmente matemático. Existe o fenômeno físico, existe o fenômeno químico, existe o fenômeno biológico, assim como tem o fenômeno social, por isso as ciências sociais. Mas a matemática, ela só existe porque o homem criou uma forma de explicar o fenômeno físico, o fenômeno químico, o fenômeno biológico, o fenômeno social. Então, um conceito que é utilizado para a ciência é que as ciências são aquelas que têm um objeto existente no mundo, que é o seu objeto de investigação. A matemática, ela entra como uma construção humana para explicar os fenômenos físicos, químicos, biológicos, sociais, enfim. Por isso, ela não engloba o chamado ciências da natureza. Ela entra como uma área do conhecimento à parte. Né? Muitos vão dizer que a matemática, assim como a filosofia, não são ciências, porque são construções humanas para a explicação dos fatos. Mas isso é controverso, né? Tem muitas pessoas que não aceitam essa caracterização. Mas quando a gente vai para o campo da chamada filosofia das ciências, a matemática ela não por muitos dos pesquisadores da área, tratada como ciência, apesar de ser uma área do conhecimento de fundamental importância, sem a qual a gente não vê o progresso de todas as outras ciências. Muito obrigada, professor Cleiton, pela explicação. Mais algum ponto? Eu separei uma pergunta, acho que até ficou nítida, acho que na apresentação, mas assim, pensando, né, por questões de futuro, né, qual que seriam os desafios da gente conseguir avaliar o pensamento criativo nas nossas avaliações nacionais aqui no Brasil? Eu diria que o primeiro desafio é a gente primeiro estimular o pensamento criativo, né, dos estudantes. Porque se a gente não desenvolve estratégias para estimular, não faria sentido avaliar. Né? Apesar do PISA ter avaliado, eu acho que a inclusão de avaliação do pensamento criativo é uma forma de induzir as políticas públicas nos diversos países que participam do PISA a produzirem materiais voltados para o pensamento criativo, em todas as áreas do conhecimento. Né? Eu não fiz uma referência ao que o PISA avaliou, mas o PISA avaliou 4 domínios, né? O pensamento criativo em 4 domínios. Um, no campo
digamos, da produção escrita, um outro no campo da produção de imagens, de produção visual, um outro na resolução de problemas sociais e o outro na resolução de problemas científicos. Então, o PISA buscou, no teste que ele foi aplicado, essas 4 áreas para dizer, olha, a criatividade não é só na linguagem, não é só na área de produção, né, visual, não é só problema científico e é também problema social. Então, acho que a primeira etapa é a gente entender, do ponto de vista da pesquisa, que no caso do Brasil, voltado principalmente para pensamento criativo e matemática, ainda é uma comunidade muito pequena de pesquisadores, a gente intensificar, ampliar essa comunidade, produzir mais materiais que tornem claro para os professores e que cheguem na formação de professores o que é estimular o pensamento criativo, levar isso para a sala de aula para, então, pensar nas estratégias de avaliação. Mas eu diria, existe. Né? Eu poderia ter colocado aqui uma referência, mas foi publicado no ano passado um artigo, né, de autoria do Matheus Gianni Fonseca, minha, e do Alexandre Tolentino de Carvalho, um artigo que foi publicado na revista chamada ZETETICE, uma revista da Faculdade de Educação da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, em que a gente propõe uma rubrica, né? A gente escreve, a partir de uma pesquisa bibliográfica, né? Uma rubrica, ou seja, critérios para avaliar o pensamento criativo e matemática, e também alguns critérios que poderiam ser utilizados para avaliar materiais existentes, como livros didáticos, problemas de livros didáticos, que possam estimular o pensamento criativo. Então, já circula, digamos assim, na literatura brasileira, alguns elementos que nos ajudam a pensar nessa avaliação do pensamento criativo e matemática. Muito obrigada, professor, pelo esclarecimento. Mais algum ponto? Os participantes. Fernando aí, participando, né, Fernando? Com a gente. Estou aqui acompanhando. Mais algum ponto, acho que talvez, assim, que eu queria mais esclarecer, com relação também a aspectos voltados para a formação, né, continuada de professores, se o Grupo PI tem alguma proposta nesse aspecto. Bom, a gente tem trabalhado sempre na medida do possível com formação de professores, com cursos ou palestras, né? Eu diria que uma contribuição que eu tenho feito, eu mencionei de forma muito breve o modelo de oficinas, mas as disciplinas que eu trabalho na licenciatura em matemática da UNB, então com a formação de futuros professores de matemática, eu aplico aquela estrutura em todas as minhas aulas, como uma forma de não apenas falar da teoria, mas fazer a teoria na prática em todas as aulas, com os estudantes das disciplinas que eu trabalho, chamadas álgebra para o ensino, geometria para o ensino, exatamente para mostrar que é possível. Né? Que não é... Algumas pessoas dizem assim, na prática a teoria é outra, né? Ou a teoria na prática é outra. Não, eu mostro no dia a dia da formação de professores que a teoria e a prática está bem casada. Né? E assim tem contribuído dessa forma, né? Com participações, convites em escolas, às vezes palestras promovidas por sistemas de ensino, e com as publicações que a gente tem feito de maneira a tornar acessível, né, aos professores esses elementos como uma maneira de contribuir para a formação continuada. Seja a formação continuada no esforço individual de cada um, no compromisso de cada um com o aprimoramento dos seus conhecimentos, suas práticas, como também nos coletivos, nas escolas e sistemas de ensino. Muito obrigada. Eu vou colocar agora outra curiosidade, que eu anotei minhas curiosidades todas, né? Aproveitar que o professor Cleito está com a gente. Como eu sou da área da psicopedagogia também, eu fiquei curiosa sobre a questão do teste de criatividade em matemática e a escala de motivação em matemática. Se foi algo elaborado pelo senhor. Eu fiz a validação de um teste para medir criatividade matemática, né? Ele foi feito um estudo aí, quando a gente fala em testes, né, a gente pode ter testes que, digamos, tenha passado por uma validação científica e testes, como a gente elabora as provas no nosso dia de sala de aula, em que a gente não faz um processo de validação. O que é um processo de validação? A gente tem diferentes maneiras de fazer validação de um teste. Né? A gente faz validação estatística, então a gente utiliza testes estatísticos, né, trabalhando com estatística inferencial, para poder fazer. Então, a gente, às vezes, utiliza teste de consistência interna dos itens, dependendo do instrumento, como eu desenvolvi uma escala para medir a motivação em matemática. Trabalhei usando um teste estatístico, né, dentro da estatística, com análise fatorial. Então,
a gente faz análise por juízes, então eu submeto aquele instrumento a especialistas da área, eles vão me dizer se aquele instrumento, de fato, ele mede as habilidades que eu estou querendo. A gente faz validação semântica, a gente submete o teste a estudantes, né, ou pessoas que têm características semelhantes ao público-alvo daquele instrumento. Então, existem diversos procedimentos que são utilizados para fazer a validação de um teste. Na pesquisa acadêmica, é fundamental que a gente utilize testes validados. Então, eu posso construir um teste, fazer toda a sua validação e depois desenvolver uma pesquisa com esse teste. Como eu posso utilizar na minha pesquisa um teste que já foi validado por outros pesquisadores, desenvolvido e validado por outros pesquisadores. Então, é importante que a gente observe sempre, né, quais são o que a gente chamaria de características psicométricas do teste, quais são os dados que se referem à validação daquele instrumento, para dizer que ele é confiável em relação àquilo que ele pretende avaliar. Isso é uma medida importante na pesquisa. Muito obrigada, professor. Então, Raimundo fez aqui comentários, o Alfredo fez comentários aqui no chat. Vou abrir a palavra agora para a Adriana. Professor Cleiton, bom demais lhe ouvir. Já tive a oportunidade de fazer uma disciplina, e sempre é bom aprender um pouquinho mais. Eu acho que os ensinamentos vão multiplicando, né? E hoje a gente está fazendo uma pesquisa sobre criatividade, formação de professores e desenho de tarefas. Então, hoje, o que a gente teve a oportunidade de aprender lá na disciplina, a gente está sendo também colocado em prática com novas pesquisas. Isso aí é muito bom. E dentro desse universo, né, que a gente está aqui, eu não sei, que eu queria ver até qual é a realidade, por exemplo, de Brasília, ou do universo também que o senhor também acompanha. Uma das dificuldades que a gente percebe aqui para poder inserir atividades criativas, tarefas criativas para os nossos estudantes, é a dificuldade do próprio professor em não ter a vivência de tarefas criativas dentro do universo dele. Então, ele tem dificuldade de desenhar tarefas criativas ou até redesenhar tarefas que muitas vezes, seja no livro didático, seja na internet, onde ele tem acesso a tarefas, muitas vezes são aquelas tarefas formatadas em que só tem uma única resposta e tudo mais. Então, assim, qual seria, no caso, porque a gente tem a formação de professores, mas teria alguma outra alternativa para que a gente pudesse amplificar, né, e tornar mais acessível essa vivência, o desenvolvimento dessas tarefas criativas, para tornar realmente isso mais presente na sala de aula. E, mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Adriana, pela participação e pela oportunidade de reencontrá-la, né? Tanto da época que você fez a disciplina aqui no programa de pós-graduação em educação da UNB e de outros momentos de diálogos que nós já tivemos. Eu diria que a primeira coisa, Adriana, que eu acho que é fundamental, e aí não tem a ver só com a matemática, mas com todo o currículo, é a gente ter um documento oficial que trate do papel da criatividade, do papel do pensamento crítico, em todas as disciplinas. E no caso da matemática, que é o nosso foco de interesse em especial. Por quê? Porque precisa se criar uma ideia de um consenso, de uma base. Então, se não existe nenhuma orientação, digamos, por parte do Estado, né, seja no caso do governo federal, ou de cada estado, cada município, né, no âmbito das suas competências constitucionais relacionadas à educação, fica difícil eu falar com professores que aquilo é importante. E por que é difícil convencer o professor que é importante? Porque é o segundo passo. O primeiro é a gente ter diretrizes, guias claros, que são oficiais, que reportem sobre a importância do estímulo da criatividade, sobre como fazer isso na prática. Porque a partir disso a gente vai tentar desconstruir algumas representações sociais da matemática que estão muito fortes no imaginário social, nos professores, nos estudantes, na sociedade como um todo. Que matemática é difícil, que matemática é complicada, que só dá conta de fazer matemática quem nasceu quem é gênio, quem
nasceu com dom para matemática. Essas representações, se a gente não conseguir quebrá-las, desmistificá-las, é muito difícil a gente mudar a concepção de ensino. E aí os professores fazem o quê? Eles ensinam do jeito que aprenderam. E eles aprenderam de uma matemática transmissiva, né, onde só o professor fala e o aluno presta atenção, uma matemática que o professor ensina o método e o aluno reproduz esse método. Então, se a gente não tem uma diretriz oficial que sirva como um ponto de partida para mostrar para o professor essa nova perspectiva do ensino, e como essa nova perspectiva quebra com essas representações que estão constituídas, a gente não muda a cultura, né? E esse acho que é o nosso grande entrave na questão da matemática nas salas de aulas, é que romper com essa cultura livresca, onde o professor expõe uma teoria, mostra um exemplo e os alunos aplicam essa estrutura em vários exemplos similares, né? A gente precisa quebrar essa estrutura, mas para isso a gente tem que colocar, no caso da matemática, a resolução de problemas como centralidade. Nós não estamos ali para aprender a reproduzir regras, mas para pensar matematicamente como resolver problemas. E aí nós vamos utilizar as estruturas matemáticas formais para resolver esses problemas, mas que o cerne da matemática é resolver problemas. O raciocínio matemático a serviço da resolução de problemas. E aí entra o pensamento criativo nessa dimensão da resolução de problemas. Então, a gente precisa desses dois campos, eu diria, né? Que é ter diretrizes claras sobre o que representa o caso da criatividade matemática, ter mais diretrizes claras sobre resolução de problemas. Nós falamos no Brasil desde os parâmetros curriculares nacionais, que foram publicados lá no final da década de 1990, né? O primeiro caderninho dos parâmetros curriculares nacionais foi publicado em 1997. De lá para cá, depois de 20 anos dos parâmetros curriculares, veio a BNCC, né? E a gente ainda continua patinando sobre resolução de problemas em salas de aula. Ainda não criamos uma cultura do que seja realmente resolver um problema de matemática e ficamos com reprodução ou problemas que eu chamaria de tarefas corriqueiras, né? Que eu chamei aqui de tarefa padrão, né? Desse tempo todo. Então, se a gente não tem diretrizes mais claras, um documento que aborde o ensino e a aprendizagem da matemática, com bases conceituais, baseado em pesquisas, com exemplos de produção de estudantes, eu acho que a gente não convence o professor a uma nova prática que é necessária, principalmente no mundo como o nosso de hoje, com muita tecnologia, com uma linguagem cheia de ícones, imagens, que é o que permeia, né, seja o que a gente faz primeiro é ler a imagem para depois decodificá-la em alguma outra coisa, e tecnologias. Então, a gente precisa de tudo isso para fazer com que o ensino e a aprendizagem de matemática seja adequado à nossa realidade atual. Que mesmo em algumas, eu diria, em contextos menos favorecidos economicamente, todos vislumbram, ainda que não tenham acesso à tecnologia, mas vislumbra essa tecnologia porque em algum lugar do cotidiano das pessoas ela se faz presente. É uma outra forma de lidar com o mundo e com a informação, e a gente precisa levar essa dinamicidade para aulas de matemática. E é a resolução de problemas, é a resolução de problemas criativos que vão nos permitir isso. Mais algum ponto, professora Adriana? É só agradecer mesmo. Assim, eu acho que foi super contemplado e a gente precisa disso mesmo, porque, por enquanto, a gente está rompendo portas, né? Assim, a gente está realmente tentando fazer um pouquinho em sala de aula, mas ainda o trabalho ainda é muito de formiguinha ainda, né? Que isso se espalhe. Mas muito obrigado, viu, professor, mais uma vez. Eu agradeço pela participação. Então, eu gostaria que vocês olhassem a lista, né, de participação, está no chat. Eu deixei, inclusive, alguns links aí do livro do professor, da biblioteca virtual também, deixei aqui no chat, né, para quem quiser acessar, consultar. O Fernando deixou mais informações aí, né, de qualquer dúvida, né, procurar a nossa assessoria, tem um e-mail aí disponível, tá certo? Com relação a dúvidas a certificados, né, no caso de participação, né, do público externo. E, no mais, eu gostaria muito de agradecer aí
a participação de todos, a experiência, né, com o professor Cleiton. Adriana, com relação ao vídeo, eu vou verificar com o seu como que ele vai ficar, né, disponível, né, esse link posteriormente para todos, tá bom? Mas eu estou aqui gravando, então, a princípio, como que a gente vai disponibilizar, aí eu vou verificar isso depois, tá bom? Então, gostaria de agradecer e passo a palavra para o professor Cleiton. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Como eu disse, comecei minha carreira na educação superior no Uniceub, né? E hoje tendo a oportunidade de retornar e compartilhar um pouco daquilo que foi construído, né, desde essa trajetória, né, como professor de matemática, depois como formador de professores de matemática. Enfim, uma satisfação poder compartilhar com todos, né, um pouco, algumas ideias. É um universo grande esse tema de criatividade matemática, e ter tido a oportunidade de falar um pouquinho, né, desse grande universo, que é algo que eu diria das minhas paixões em termos profissionais. Muito obrigado pela oportunidade e a todos que participaram e acompanharam toda essa nossa conversa. Então, obrigada a todos e encerrado o nosso momento, o nosso encontro. Professor Cleiton, muitíssimo obrigado pela sua palestra, pela sua participação. O SEUB agradece imensamente. Professora Ana, muito obrigado também, de verdade. A participação de vocês no nosso evento, né, na nossa comemoração do aniversário do SEUB foi sensacional. Muito obrigada. Só para vocês terem conhecimento, nós atingimos um pico de 102 participantes online. Foi uma das palestras com a maior participação. Então, parabéns de verdade. Foi maravilhoso, eu gostei bastante. Muito Qualquer obrigada. dúvida, procurem a gente na assessoria.